O livro Dragões, do autor Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito Maria Modesto Cravo, é uma publicação da Dufour Editora de 2008. E a história se desenrola após o fim da Primeira Guerra Mundial e se estende até a metade do século XX, passando pela Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas e uma desordem econômica social mundial. Ao ter contato com esse livro, acabei conhecendo outras obras espíritas relacionadas com o assunto, tais como Exilados de Capela, Libertação e Caminhos da Luz. E aí, para minha surpresa, fiquei sabendo que o livro Caminhos da Luz de Chico Xavier é anterior ao livro Exilados de Capela. Por ora, vamos dar uma olhadinha rapidamente no livro Exilados de Capela, lembrando que estamos abordando o livro Os Dragões. Diamante no lodo não deixa de ser diamante. E é uma verdade. Mas o que são dragões sob a ótica dos espiritualistas? Dragões são seres que habitam as mais profundas camadas da Terra e que têm poderes incríveis para desarmonizar o convívio no planeta. São extremamente poderosos, conhecidos também como senhores da escuridão. A literatura espiritualista afirma que são seres que habitam as profundezas da Terra, onde só há dores, angústias e sofrimento. Sempre conspiraram contra a obra do Pai e do Filho e acabaram perdendo sua aparência humana e o corpo astral por não aceitarem a reencarnação. Alguns autores afirmam que os dragões são chamados também de anjos decaídos. O mental deles é muitíssimo forte. A espiritualidade superior tem pouquíssimos contato com eles. Muitos desses dragões têm afinidades inclusive com os chamados magos trevosos, que são contratados por encarnados para fazerem bruxarias, feitiçarias e outras maldades em terra. Mas no livro não há nenhuma citação de alguma hierarquização entre os dois lados, pelo menos nesse livro. O autor explica a existência de 4 povos após um pseudo-cruzamento com os exilados de Capela, a saber, árias ou arianos, hindus, egípcios e os hebreus ou judeus. Os árias sempre foram armamentistas, guerreiros, e os hebreus sempre foram envolvidos com a religiosidade. O autor Vanderlei de Oliveira alega que, em várias guerras ao longo da história da humanidade, tiveram como pano de fundo os conflitos entre os árias e os hebreus, ou judeus. Exemplo, Roma e os judeus, e o nazismo e os judeus. Pessoal, após a vinheta, farei um rápido comentário sobre o livro Os Exilados de Capela, pois para mim é praticamente impossível de falar de dragões ou anjos decaídos sem comentar esse livro. Roda a vinheta. Voltando, pessoal, voltando. O livro Os Exilados de Capela, de 1949, é de autoria de Edgar Amun, que afirma a existência de uma estrela chamada Capela, com uma avançada civilização na constelação de Colcheiro. Os que não conseguiram acompanhar a evolução se tornaram um obstáculo ao desenvolvimento moral de Capela. Em consequência disso, foram exilados e enviados para a Terra, há cerca de mais de 5.000 anos, época então em que a Terra era habitada por povos primitivos. Esses degredados eram muito desenvolvidos e impulsionaram o progresso da humanidade naquela época. E por que o planeta Terra? Por que escolher o planeta Terra para receber essa turminha? A escolha do nosso planeta se deu pelo baixo padrão evolutivo. Os mentores de lá, então, resolveram que aquele pessoal que era um pé no saco, que nada queriam com a ordem e a disciplina, estavam prejudicando os demais. Pois há um ditado popular que diz: uma fruta podre em um cesto acaba estragando as demais. E que se fazia necessário uma mudança profunda. E, fazendo assim a sátira, de nada adiantaria aquela turminha recorrendo ao STJ ou STF
pois iriam vir para a Terra de qualquer forma. Seria essa forma, então, deles aprimorarem seus espíritos, contribuir para a evolução desse planeta e, posteriormente, voltarem para o convívio em Capela. Pelas as alterações genéticas dos povos primitivos, para que eles pudessem gerar corpos mais elaborados, condizentes com as essências espirituais dos capelinos. Mas, entre os exilados, alguns pensavam que viriam para o planeta Terra para curtirem praia, carnaval, futebol, um feriado por mês, férias 60 dias no meio do ano e mais 60 dias no final do ano. E provavelmente também iriam querer o tal de recesso no final do ano, provavelmente. Mas quando viram que teriam que trabalhar, se revoltaram contra as leis divinas e, como consequência, acabaram caindo. E ao caírem, passaram a ser chamados de anjos decaídos. E posteriormente, formaram uma organização denominada Dragões, e tendo como chefe supremo o senhor Lúcifer, que era bom de papo e arrematou todos eles de uma única vez. O autor de Os Exilados de Capela faz uma advertência na página 3 que essa obra não é de caráter científico, mas teve como fontes de pesquisa ou referência a Gênese de Moisés, a Gênese de Kardec e o livro Caminho da Luz de Chico Xavier. O livro Exilados de Capela foi lançado em 1987, cujo autor foi Edgar Amon, e até hoje desperta a curiosidade de muitos espiritualistas. Mas quem foi Edgar Amon? Edgar Amon foi um dos fundadores da Federação Espírita de São Paulo e também um dos inspiradores e fundadores da Aliança Espírita Evangélica em 1973. De origem militar, sistematizou o estudo da doutrina espírita em termos evangélicos, estabeleceu cursos para desenvolvimento dos médiuns e escreveu cerca de mais de 20 livros. Roda a vinheta. Bom, agora que vocês já conhecem um pouquinho do que é dragão e de quem escreveu o livro Os Exilados de Capela, vamos então abordar um pouquinho mais o livro Os Dragões. Relembrando, a primeira parte, a história se inicia quando um espírito passa a importunar a médium Maria Modesto Cravo. Posteriormente, em um certo dia, no Hospital Espírita de Uberaba, se apresenta um espírito muito desagradável, agressivo, com o nome de Matias. Mas por que será que um espírito a serviço dos dragões, já há alguns séculos ou milênios sem encarnar, estava procurando Maria Modesto? Qual seria o vínculo entre eles? Essa é a grande pergunta do livro. Em um certo momento, no Hospital Esperança, no plano espiritual, ocorre o seguinte diálogo entre o personagem Matias, o dragão, e o Dr. Inácio. Mais ou menos assim, pessoal. Do jeito como estou, o senhor ainda insiste em falar de melhora? Veja como os próprios olhos, Dr. Inácio. Veja o meu estado. O que sou eu? Sou um bicho, um réptil, um escravo. Quem vai consertar isso? Quem? Em um bate-papo esclarecedor, a mentora espiritual daquele grupo, Clarice, explica ao Dr. Inácio que Matias, o personagem da história mediúnica, provavelmente levará no mínimo 2 séculos para estar apto a uma possível reencarnação e que terá gravíssimos problemas emocionais. O espírito Clarice, posteriormente, aconselha o Dr. Inácio para ler o livro Céu e o Inferno, sobre o assunto arrependimento, expiação e reparação. Relembrando que Matias esteve na noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1574, na cidade de Paris. Foi aquele episódio sangrento, né, onde, por ordem dos reis da França,
os católicos mataram mais de 50 mil protestantes ou evangélicos. É mesmo, é? Um médico, Dr. Inácio, duvida do poder de um dragão. E o espírito Clarice, a mentora, explica a ele que mesmo inconsciente, o dragão Matias tem um imenso poder mental e só por isso ainda não se tornou um ovoide. Para não dizerem que não falei de flores, quero dizer que gosto muito dos comentários e dos textos do espírito que ditou esse livro, quando aborda a rigidez e a camisa de força que foi posto o movimento espírita no século XX. Relembrando que Maria Modesto Cravo ficou conhecida na sua última encarnação em Uberaba, Minas Gerais, como a Dama da Caridade. Maria Modesto Cravo, autor espiritual dessa obra, lembra que Chico Xavier foi muito criticado pela maravilhosa obra Nosso Lar, e que houve uma série de conflitos por interesses particulares e vaidades. Isso tudo no movimento espírita, que ela reclama mais flexibilidade. Finalizando, trata-se de um texto difícil de entendimento, em que a leitura se torna cansativa pelo excesso de informações complementares, notas de rodapé e explicações que acabam desconcentrando a gente da leitura. E admito ter se tornado um desafio a leitura dessa obra. Levou mais tempo do que eu imaginava. Para concluir a leitura desse tipo de livro, se presta muito a estudos e para quem gosta de ler. Para quem gosta de mamão com açúcar, eu não recomendo essa obra. Lembrando a todos, nosso canal é de literatura espiritualista.